Vamos falar do que interessa, que o torcedor do Botafogo quer saber desse empréstimo disfarçado de 35 milhões ou de 34 milhões de euros, o plano Textor Forest revelado. Meus amigos, vocês precisam entender o que estava sendo armado nos bastidores pelo John Textor. Ele negociou, sim, a venda do Álvaro Montoro e do Danilo para o Nottingham Forest, o time do grego Evangelos Marinakis, por um valor de 34 milhões de euros. Isso dá cerca de 204 milhões de reais na cotação atual. Aliás, vale destacar, ontem eu quase não faço isso, eu não curto tanto assistir os jogos da Seleção Brasileira já há muitos anos, mas ontem eu assisti o jogo da Seleção Brasileira, Brasil 3, Croácia 1, pelo menos até onde eu larguei o jogo nos acréscimos do segundo tempo, estava 3-1, depois do gol do Martinelli, e o Danilo jogou um bolão. O Danilo fez um golaço de chapa na entrada da área, do jeito que a gente está acostumado a vê-lo no Botafogo. Vinícius Júnior puxa a bola ali pela ponta esquerda, rola para trás. Muita inteligência do Vinícius, ele que não vem jogando bem pela seleção brasileira já há uma cota de tempo. Ele nunca joga na seleção que ele joga no Real Madrid. Mas ontem ele puxa um belo contra-ataque, dribla o zagueiro, puxa ali a bola para trás, rola para o Danilo chega chapando, e é isso. E qual é o grande ponto de crítica aqui? Primeiro que ficou revelado que o social, o John Textor ontem confessou que só não vendeu o Danilo e o Montoro, porque o social barrou, e nessa o social acertou, parabéns ao social. O social tem muitos motivos para a gente apontar o dedo e criticar o social, mas nessa daí não dá para a gente criticar. Se hoje se já está ruim com o Montoro e com o Danilo, imagina sem Montoro e Danilo como é que não estaria a crise do Botafogo, né? Bom, mas o John Textor, para poder se defender, revelou detalhes dessa operação do Forest que eu vou trazer agora. E aí, cara, cabe a gente aqui acreditar ou não, né? Porque existem tantas mentiras nessa história sendo contada que, assim, fica difícil da gente acreditar em tudo que a gente lê. Mas, de qualquer forma, eu vou partir do pressuposto de que é tudo verdade que o John Textor está falando, legal? Então, vamos lá. O Danilo sozinho, a gente sabe que ele vale esses 34 milhões de euros. Não faz sentido nenhum vender os dois jogadores por esses dois valores. Mas você sabe, né? O Botafogo está precisando de dinheiro, seria uma fórmula, uma válvula de escape do John Textor fazer dinheiro entrar rápido no Botafogo. Então o Forest pagaria 34 milhões de euros de imediato para o Botafogo por esses dois jogadores, que continuariam vestindo a camisa do Botafogo por mais 9 meses. Ou seja, isso não é bem uma venda direta, né? É uma venda, mas colocando os ativos para serem disponibilizados ali na frente. Seria uma operação, né, na opinião de muita gente, estruturada para gerar caixa imediato usando os jogadores como garantia. É uma engenharia financeira que o John Textor estava fazendo. E ele teria colocado nessa negociação um empréstimo com uma recompra e um empréstimo garantido. Como é que seria isso? O Danilo, dentro dessa operação, o Botafogo teria a opção de recomprá-lo. Montoro e Danilo pelo mesmo valor de 34 milhões de euros no final de 2026, antes deles efetivamente saírem. Então, qual era o plano do Textor? Eu vou vender, eles não saem do clube, legal? Aí, na medida em que eles não saem do clube, eu não tenho perda técnica, o dinheiro entra no meu caixa e no final do ano, antes deles irem embora, com novos sócios entrando aquela coisa toda, eu estarei capitalizado para recomprá-los e eles nunca terão saído do Botafogo. Então, na prática, é tomar um empréstimo junto ao Nottingham Forest, dando o Danilo e o Montoro como penhor ou como garantia. Se o Botafogo tivesse grana, no final do ano recomprava. Se não tivesse, perdi os dois. Isso acaba sendo grave. Eu sei que pode soar positivo na cabeça de algumas pessoas, mas isso é muito grave, porque mostra que o John Textor não tem caixa no Botafogo e que o caixa está tão apertado que ele precisa recorrer a operações que a gente nunca nem viu esse tipo de engenharia no futebol brasileiro. Absolutamente incomum, né? Onde é que o Nottingham Forest sai ganhando aqui? Se você for parar para pensar, em algum momento a UEFA e a FIFA vai ter que ver isso, cara. Porque o Nottingham Forest paga 34 para depois receber 34. Quer dizer, o dinheiro ele tem valor no tempo. Se o dono do Nottingham hoje coloca 34 para render num 100% de CDI, ele está ganhando dinheiro. Nessa operação com o John Textor, ele só perde dinheiro. Ah, não, mas ele teria os dois jogadores à sua disposição por 9 meses. Até o jogador chegar, se adaptar, entrar, papapá, pode ser que nem seja titular. Aí quando o jogador estiver engrenando, ele é obrigado a revender para o Botafogo.
Quer dizer, não é uma operação comum. Claramente é um daqueles rolos que só o John Textor faz. E assim, eu admito, é muito criativo, é muito bacana, né? Se tivesse acontecido, seria mais um desses cases que a gente falaria, nossa, o John Textor é um visionário, tá fazendo uma coisa muito diferente. Mas, cara, que revela toda a fragilidade econômica do Botafogo. O que a gente precisa nesse momento é ter certeza que esses ativos vão continuar no Botafogo se valorizando. O Montoro está se valorizando no Botafogo, com toda a minutagem que ele está ganhando. O Danilo está se valorizando no Botafogo, tanto é que ele foi para a seleção brasileira e está se valorizando mais ainda. E certamente, quando os dois forem vendidos, não será pela quantia total de 34 milhões de euros. Certamente será por 45, 50, quem sabe 60 milhões de euros a gente consegue nesses dois jogadores. De qualquer forma, o Textor conseguiu dessa forma se defender das acusações de que ele queria se livrar a qualquer custo desses jogadores. Eu acho muito conveniente, nessa altura do campeonato, essas explicações aparecerem. Por que elas não foram ditas lá atrás? Fica me parecendo que o John Textor inventou essa desculpa para poder construir uma narrativa, para poder, no final das contas, não sair mal na história. Mas, de novo, ainda que seja verdade, e vamos partir do pressuposto que seja verdade, para poder dar esse voto de confiança ao John Textor, por que ele não foi transparente lá atrás? Por que ele não se comunicou com a torcida de modo que, olha, temos um problema de caixa, estarei fazendo uma operação estruturada junto ao Nottingham Forest, os jogadores serão vendidos com opção de recompra, podemos recomprá-los ou não em dezembro. É essa a informação. O valor que vai entrar agora é 34 e eles não saem do Botafogo. Se o John Textor tivesse sido honesto, se ele tivesse sido verdadeiro, se ele se comunicasse de uma forma transparente com a torcida do Botafogo, eu não tenho dúvida que não geraria essa grita toda. Aí agora, o que fica? Porque o social vetou e o social está certo e o John Textor está errado. Quer dizer, ele mesmo cavou esse problema para ele, vocês percebem? Bom, vamos falar aqui de Botafogo e Mirassol, que hoje tem bola em campo. E o negócio é o seguinte, o Ferrarese chegou correndo para assumir a vaga do Barbosa. O Barbosa não vai para o jogo hoje, tá? O Botafogo terá mudanças importantes na escalação para enfrentar o Mirassol nessa quarta-feira, às 19h30, no estádio Newton Santos. O zagueiro Alexander Barbosa está suspenso, não joga. Quem entra? O Ferrarese, que chegou ao Rio de Janeiro ontem, depois de atuar pela Venezuela, num amistoso lá no Uzbequistão, cara, lá na Ásia Central. Quer dizer, o cara atravessou o planeta para poder estar nesse jogo, muito legal. E foi um cara que jogou 90 minutos, quer dizer, tá estouradaço fisicamente o Ferrarese. Não achem que o Ferrarese vai chegar jogando muita bola, cara. Fico até preocupado com a questão física do atleta. Porque um cara que joga 90 minutos, corre para o aeroporto, cruza o planeta para poder estar em Mirassol para jogar uma partida em alto nível do Campeonato Brasileiro, não é fácil. O cara pegou um voo transcontinental, desembarcou e já está à disposição do Rodrigo Belão. É o tipo de comprometimento que a gente quer ver no Botafogo, que a gente precisa ver nesse elenco. Então, o que eu ressalto de positivo aqui é o comprometimento do jogador, do atleta. Parabéns ao Ferrarese por se esforçar tanto para poder estar dentro de campo. Em tempos onde a gente discute uma certa indolência por parte de alguns jogadores, é muito legal ver jogadores se esforçando tanto para poder entrar em campo e representar as cores do Botafogo. Vou torcer genuinamente para que o Ferrarese faça uma boa partida para coroar esse esforço todo feito do atleta. E claro que a gente sai com a vitória. O Danilo, por sua vez, jogou ontem pela seleção brasileira em Orlando e está fora do jogo, né? Ou seja, a zaga será Bastos e Ferrarese. Uma dupla que nunca atuou junto como titulares no Campeonato Brasileiro. É preocupante? Até é pela falta de entrosamento e a condição física, principalmente do Ferrarese. O Bastos, nas últimas partidas, também não vem numa grande fase. Mas, nesse momento do campeonato, com o Botafogo na zona do rebaixamento, a gente precisa de quem está disponível para o jogo e disposto a dar vida em campo. E o Ferrarese me parece ser esse cara. No ataque, outra mudança muito importante. Segundo o GE, o técnico interino, Rodrigo Belão, pode promover Júnior Santos ao time titular no lugar do Arthur Cabral. E, sinceramente, faz todo sentido. Na verdade, eu não sei por que ele botou o Arthur Cabral lá em Curitiba. Na verdade, eu acho que ficou muito claro que o Belão errou muito em Curitiba, né? Eu acho que, assim, falar que o Belão errou é um pouquinho de maldade com o Belão, porque, pô, o cara é jogado aos leões no meio de uma crise danada. Ele se vê
precisando jogar contra uma equipe que está disputando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, por que não te dizer que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, na casa dos caras, com retrospecto terrível a favor dos caras contra o Botafogo. E aí ele olha para a volância e ele só tem o Edenilson, praticamente. Newton fora, Danilo fora, Alan fora. Ele é obrigado a jogar com um volante. 4-1 os caras, pô. 4-1 os caras. Agora, algumas escolhas que ele fez, ele poderia ter feito escolhas melhores. Tava na cara, tá na cara há muito tempo que não é o momento do Cabral. O Cabral precisa bancar, precisa ir para o banco. Alguém precisa ter coragem de botar o Cabral no banco. Tem que parar com esse negócio de que Cabral é titular no Botafogo. Não é. Titular é quem está performando melhor, não quem custou caro aos bolsos do John Textor. Tem que botar o Júnior Santos, tem que tentar outras soluções, tem que rodar outros atacantes ali. Não dá para ficar forçando o Cabral, pelo menos é a minha opinião. Você pode dar a sua aqui nos comentários.